There's no spoon. Não tem colher nenhuma. A colher não existe. Ou como foi dublado em português... Não há colher. Essa é uma das frases mais icônicas de Matrix e provavelmente de toda a cultura pop. E a criança que disse essa frase não apareceu só nos filmes de Matrix, mas também nos quadrinhos. Ah, você nunca ouviu falar sobre isso? Não tem problema. Fica comigo nos próximos minutos que eu te conto. Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo. A franquia Matrix sempre teve uma estreita relação com as histórias em quadrinhos. Além da influência estética nas sequências de ação, a série de filmes teve suas artes conceituais e storyboards feitos por dois ícones da indústria dos quadrinhos, Geoff Darrow e Steve Skroce. Por isso não deve ser surpresa para você que não sabia que a franquia também possui suas próprias HQs. The Matrix Comics é uma série de contos, quadrinhos e pin-ups que se passam no mesmo universo dos filmes de Matrix. Eles foram originalmente publicados no site oficial de Matrix de 1999 a 2003, como 3 séries de webcomics com algumas artes adicionais. A maior parte delas foi posteriormente compilada em 2 volumes publicados pela empresa das irmãs Wachowskis, a Burlyman Entertainment, junto com 3 quadrinhos novos, inéditos na internet. No Brasil, apenas o volume 1 de The Matrix Comics foi lançado pela Panini, e caso você queira adquirir, eu vou deixar o link para você comprar aqui na descrição do vídeo, além de outros produtos relacionados a Matrix. Porque agora nós aqui do canal temos uma parceria com a Amazon e com a Shopee, e caso você compre qualquer coisa no link da descrição, que a gente deixar aqui, você acaba ajudando também no crescimento do canal. Então vai lá e usa o link. Artistic Freedom, traduzida na edição brasileira da Panini como Liberdade Artística, é uma história em quadrinhos que foi escrita por Ryder Whitham, desenhada por Killian Plunkett, colorida por Jerome Cox e editada por Spencer Lamb e Rob Simpson. A história é parte de The Matrix Comics Series 3, e foi publicada impressa em The Matrix Comics Volume 1, tanto nos Estados Unidos quanto nessa edição brasileira aqui, e posteriormente republicada em The Matrix Comics 20th Anniversary Edition de 2019. Se você curte quando eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, já dá o like nesse vídeo para você não esquecer depois. Vai que você se envolve tanto com a história aqui que esquece. Já dá essa força aí pra gente desde já, então eu agradeço. Vamos para a história então. A história começa com o menino da colher andando pelas ruas da cidade e observando os arredores. Na TV, ele vê uma jornalista chamada Kit Pritchard, do programa Cultured Beat, do Canal 11, falando sobre a Galeria de Arte Headnet, que abriu para uma exposição polêmica da escultura do pesadelo Raven Underwell. Underwell fez fortuna a partir de suas visões sombrias sobre a humanidade escravizada por monstros mecânicos. E ela não é a única que está enriquecendo com isso. Psicólogos têm seus consultórios lotados de pacientes que culpam as esculturas de Underwell por suas noites de sono perdidas. A repórter se pergunta se as obras dessa artista podem ser perigosas para a saúde mental de seus espectadores. As esculturas se parecem exatamente com as sentinelas de fora da Matrix. O menino da colher atravessa a rua, enquanto Kit pergunta a algumas pessoas sobre os efeitos que as esculturas de Raven Underwell tiveram sobre elas. Um homem diz que teve alguns pesadelos por causa delas, e que não sabe porquê, mas elas o afetam profundamente. Uma mulher diz que a filha dela tem tido sonhos ruins desde que viu uma foto dessas estátuas numa revista horrorosa. Ela levou a menina para ver as estátuas na galeria presencialmente, para ela entender que elas não são reais. Mas ao invés de ajudar a melhorar, a menina surtou e começou a gritar, implorando para ir para casa. A repórter finalmente se encontra cara a cara com a escultura e pergunta se é a intenção dela assustar o público com suas esculturas. A escultora responde que é uma artista e não uma babá, e que se as pessoas ficam perturbadas com o trabalho dela, é problema delas. A repórter se despede de seu público dizendo que a noite de abertura da exposição é apenas para pessoas que têm um passe verde especial, mas antes de encerrar a matéria, ela repara que seu passe simplesmente desapareceu de sua mão. Vemos então que a criança da colher está com o passe e está parada diante da entrada da galeria Headnet. O passe contém códigos específicos da Matrix. A criança caminha pela galeria. A repórter ainda está confusa com o desaparecimento do cartão,
Mas seu câmera diz para ela esquecer, porque eles já estão na lista de convidados. A criança da mãe entrevistada ainda grita implorando para ir embora e para que não deixem que os monstros peguem ela. Raven, a escultora, está feliz com o choro da criança. Ela diz que esse é o tipo de reação que quer ver às suas obras, honesta, desprovida de fingimento e garantia de promoção de seu trabalho. E uma mulher então pergunta à artista sobre a inspiração para a criação de suas estátuas. Raven explica que ela os chama de somnicultos ou guardiães do sonho, e que aquilo que as pessoas estão vendo são criações dela imitando as versões reais, que ela afirma de fato existirem e serem provavelmente os criadores da raça humana. Na biografia dela, Raven afirma que os somnicultos apareceram para ela num sonho impressionantemente real. Eu tinha tubos em mim, ela conta, em todo lugar. Pensei que eu tinha sofrido um acidente, que eu estava em um hospital. Mas não era um hospital. Era algum tipo de útero artificial. Por alguns minutos, tudo estava embaçado. Mas logo minha visão clareou. E o que eu vi era vasto. Era um mundo de torres gigantescas que eram iluminadas como árvores de Natal. Procurei por sinais ou por marcações, mas não tinha nada. O céu era escuro como uma caverna, sem estrela nenhuma. E tinha o cheiro. Quando eu era criança, meu primo deixou uma vez o trenzinho elétrico dele ligado por muito tempo. O cheiro era igual. Um transformador quente, mas mais forte. Era imenso, poderíamos dizer monstruoso. Mas como mostram as minhas estátuas, lindos ao mesmo tempo. Pelo que pude ver, estavam cuidando de mim e de outros humanos adormecidos. Milhares, talvez milhões de nós, todos conectados. Então eu vi uma criatura diferente. Uma lula aérea majestosa, se movendo pelo ar como um peixe se move pela água. Tenho esperança que minhas estátuas demonstrem quão belas e carinhosas essas criaturas pareciam ser para mim. A mulher que fez a pergunta lança mais uma. Ela quer saber como Raven explica o medo que as esculturas causam nas pessoas se elas são belas e carinhosas, e a escultora responde que a ignorância daquele público a deixa entediada. Ela então repara que o menino da colher está lá, parado, sereno, encarando a escultura. Ela então faz um elogio pela bravura do menino e pergunta a ele sua opinião sobre sua obra. É então que barulhos de grandes máquinas se movendo são ouvidos no salão. As esculturas de Raven Underwell, os somnicultos, os guardiões do sonho, estão vivos e se movendo pela galeria. Raven fica chocada enquanto as sentinelas chacinam seus convidados. Em meio ao tiroteio, ela consegue sair para a rua pedindo ajuda e implorando para que aquilo tudo pare. As sentinelas a perseguem no meio da rua, explodindo veículos e hidrantes, destruindo prédios e matando transeuntes. Raven não acredita que aquilo está acontecendo de verdade. Um telefone toca numa cabine telefônica próxima. Diante da persistência da chamada, a escultora estarrecida atende. Alô? Diz Raven Underwell, iniciando a conversa. Mas antes que haja uma resposta, as esculturas vivas destroem a cabine, deixando apenas o gancho do orelhão na mão da artista. Não é suficiente acreditar no que você vê. Você também deve entender o que você vê. Diz a voz que sai do telefone, agora sem fio. Raven está confusa, chorando e com a maquiagem borrada. Ela olha para frente e vê que está diante de um muro quebrado, onde está escrito Companhia Elétrica Sentinela. Através do rombo no muro, ela vê um cemitério, relâmpagos e uma árvore seca. E se pergunta, o que é que eu tenho que entender? Ela fecha os olhos, coloca as mãos na cabeça num esforço mental e diz a palavra Guardiões. Quando abre os olhos, o mundo voltou ao normal. Raven Underwell, a escultora, está de volta à sua galeria, acompanhada da mulher cheia de perguntas que pergunta se a artista está bem, pois ela ficou pálida por um segundo. Raven então diz que não está bem e que é uma idiota, e pede perdão. A repórter Kit Pritchard conversa com seu câmera sobre sua comida, enquanto a criança da colher sai da galeria. E então? Pergunta o câmera. Esse caviar parece uma sopa, responde a jornalista. O menino passa de saída pelo letreiro da galeria Headnet e o reconfigura enquanto Kit pergunta a seu colega de trabalho se ele tem uma colher. Ele responde que não há colheres ali. E aí, pessoal? O que vocês acham que aconteceu nessa história? A gente sabe que o jeito mais conhecido de sair da Matrix é tomando a pílula vermelha, mas não é o único. A galeria que aparece nessa história chama Headnet,
que remete à ideia de vários recursos usados para acessar a internet. A minha teoria é que a Raven Underwell teve um vislumbre do mundo real, justamente por ela ser uma artista, mas ela interpretou errado esse vislumbre e o Menino da Colher viu ali uma oportunidade de despertar a artista de uma vez por todas. O interessante é essa capacidade do menino de tornar possível que ela tivesse essa visão. Parece que essa criança é muito mais poderosa do que ela aparenta nos filmes. Agora, será que ele foi lá por iniciativa própria ou ele foi enviado pela Oráculo? Será que era para isso que o Oráculo treinava aquelas crianças naquele apartamento dela? Para elas serem agentes de despertar outras pessoas? E aí é uma coisa que me passou pela cabeça, assim, como será que a criança da Colher estaria em Matrix Resurrection 60 anos depois? Já pensou se a gente tivesse um Matrix 5 e ele voltasse como um vilão super poderoso? Porque ele parece até conseguir ser mais poderoso que o Escolhido em alguns aspectos. Aí, mas já tô viajando aqui. Vamos dizer o seguinte, qual é a sua teoria? Deixa aí nos comentários o que você acha que de fato estava acontecendo nessa história. E se você gostaria de ver esse personagem de volta em outras situações. Como eu disse, eu queria ver ele de volta como vilão de Matrix 5, só que velho. Aliás, vamos fazer uma brincadeira. Se você chegou até aqui no vídeo, escreve nos comentários #velho da colher para deixar o pessoal que não viu o vídeo todo bem confuso. Se você quiser que eu traga mais histórias, eu preciso saber. Então vamos combinar que se esse vídeo chegar a 200 likes, eu trago mais uma história de The Matrix Comics. E obrigado por assistir esse vídeo, clica no joinha e no sininho. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal, compartilha com quem curte esse tipo de conteúdo. Obrigado de coração. Falou, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.